Conhecida por compartilhar sua jornada materna das 3 filhas nas redes sociais, abordando temas como priorizar a maternidade, não delegar funções, a cama compartilhada, criação de memórias afetivas e escolhas e renúncias feitas ao se tornar as mães. Ficou ainda grande, né? Mas tá bom. Conhecida por compartilhar sua jornada materna das 3 filhas nas redes sociais, abordando tema como priorizar a maternidade, não delegar funções, criar memórias afetivas e as escolhas e renúncias feitas ao se tornar muito rápido. Vou parar de reclamar, desculpa. Não, aqui tá na velocidade de todos os outros. Não. É porque eu coloquei muito texto. Não tá, eu acho que tá no gerúndio, não tá não? É feio, né? Gerúndio é feio demais. Nossa Senhora, Estamos a ligar, acho que não tá assim não, né? Tá não. Senão eu já teria reparado. Conhecida por compartilhar sua jornada materna nas redes sociais, abordando temas como priorizar a maternidade, não delegando as funções, a cama compartilhada, a criação de memórias afetivas e as escolhas e renúncias feitas ao se tornar mãe aos 20 anos. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, prazer estar aqui com você. Todo meu, tava ansiosa por você vir. Eu também tava, muito, muito. Obrigada Menina, pelo convite. Como que foi ter filho aos 20 anos naquela época? Naquela época, 2007, renúncias, né? Renunciei a muita coisa. Eu estava no último ano de faculdade, você lembra de mim lá? Lembro. Estava no último ano de faculdade, atrasei a formatura. E ver, né, as minhas amigas, as pessoas do meu ciclo ali de amizade, de convivência, vivendo coisas que eu tive que escolher não viver naquele momento, né? Sabia que eu iria pausar minha vida ali, mas por um grande motivo, realização de um grande sonho sempre foi meu sonho ser mãe, e eu não esperava ser mãe tão nova, né? Não estava nos meus planos. Nós mulheres, a gente pensa no casar, depois ter filhos. Então, eu não tive essa história, né, que faz parte da maioria da história de mulheres. Mas os 20 anos, se você parar para pensar e lembrar dos seus, são muitos planos que a gente faz para a vida e a gente pensa que a gente vai conseguir trilhar aquele caminho, como é que eu falo? Aquele caminho que todo mundo trilha. Eu morava com os meus pais, né, e sempre tive pais muito presentes na minha vida, graças a Deus, que sempre me apoiaram muito. E contar da gravidez, dando a luz para eles, Como teve uma que foi? mistura. Foi de medo? Você dá em detalhes, assim? Eu cheguei, eu reorganizei eles na sala, falei pra eles assim. Organizamos na sala. O pai da Ana Luz é de fora, né, de São Paulo, a gente namorava na época. E eu lembro perfeitamente que foi no final de semana do Axé Uberaba. E aí ele veio, só que meus pais, a gente falou que ele veio pra gente ir pra Axé Uberaba, né? Ele veio pra gente curtir a festa. E a família dele já sabia, eles já tinham contado pros pais dele uma semana antes. E como ele era de São Paulo, né? Ele falou, não, final de semana eu vou ir pra gente contar pros seus pais. E o meu pai é uma pessoa muito sistemática, muito, assim, de uma sabedoria extrema, mas muito sistemática. E eu tive mais medo de decepcioná-lo do que assim, dele brigar comigo, né? De eu chegar lá e falar, nossa, eu tô grávida do meu namorado, que a gente namorava há muito pouco tempo, uma pessoa de fora. E eu entendi as preocupações dele, e isso foi me deixando com medo de deixá-lo triste, né? E minha mãe também, a minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa, né? Mas a gente não era aquela mãe e filha amigas de contar as coisas. Eu nunca fui de contar segredos para minha mãe, porque hoje a gente vê tantas relações assim, né? Da mulher, da menina chegar para a mãe, contar tudo, e eu não tive essa relação com a minha mãe. Mas sempre foi muito amiga também, sempre me apoiou, e eu também tive muito medo de contar para ela por decepcioná-la. Então reunimos os dois na sala e contamos, né? Cheguei e falei, tem uma coisa para contar para vocês, eu tô grávida. E ficou um silêncio, aquele silêncio ensurdecedor, que você espera que eles gritem, que eles falam, pelo amor de Deus, como isso foi acontecer? Não, eles ficaram em silêncio. Aí depois de um tempo, conversamos, e aí as coisas vão se encaixando, né? Filho é bênção.
Em qualquer momento da vida, filho é bênção. Mas eles reagiram da forma que você esperava? Reagiram da forma que eu esperava. Eu conheço meus pais, né, muito bem. Mas, assim, a gente fica... Eu também fiquei chateada, porque eu sei que eu entreguei preocupações nas mãos deles, né? Eu ainda estava em faculdade, eu não trabalhava, eu era muito nova, né? 20 anos de idade. O pai da Ana Lúcia tinha 23, né? O Márcio tinha 23 na época. Então, 2 jovens, pensa, que moraram longe. Você chegou a concluir a faculdade? Concluí. A Ana Lúcia tinha 4 meses, quando eu me formei em publicidade. Eu fiz a faculdade grávida, né? Continuei. Levava a Ana Lúcia comigo, não sei se você lembra disso também. Levava ela no bebê conforto, porque eu amamentava, né? Por mais que eu morasse com os meus pais, e a faculdade era à noite. Mas é muito legal isso. É, muito legal. A faculdade era à noite, né? O nosso curso só tinha noturno. E aí eu não queria deixá-la com a minha mãe. Bloco N, né? Bloco N, exatamente. Eu não queria deixá-la com a minha mãe. Falei, vou levar. Não era todo dia que eu ia, os professores entendiam isso também. A gente fez um acordo ali, porque o último ano era agência que a gente tinha que montar, lembra disso? Então, a gente montava a agência e englobava todas as matérias, né? Então, era uma coisa mais fácil, assim, de não ter que estar presente todos os dias lá na Uniub. Mas, quando precisava, pegava o bebê conforto e a Ana Luz iria comigo. E era assim, eu tive uma amiga muito importante na época, que hoje também faz parte da minha vida e ainda, continua sendo uma amiga, uma irmã, que foi a Cacau, que quando a Ana Luz nasceu, ela me buscava em casa, né? Porque ela tinha carro, porque eu ia de ônibus, né? Antes de engravidar. Eu ia de ônibus, não, eu ia de van, voltava de ônibus. Depois eu comecei a voltar de van também. Mas aí ela falou, não, eu vou te buscar e eu vou te levar em casa todos os dias que você precisar ir na faculdade. Então foi uma amiga, assim, surreal. Foi maravilhosa. Aí ela me buscava, a gente ia de carro, depois ela me deixava em casa, em toda a segurança. E foi isso. Você lembra das renúncias, assim? Mais difíceis que você teve que fazer, alguns momentos que você estava... A vida profissional, né? Porque eu tinha acabado de me formar. E a gente fica com sede de trabalhar quando a gente se forma, né? A gente quer fazer, nossa, eu quero pôr em prática tudo que eu aprendi, quero procurar, né? E a questão das vivências dos 20 anos, 20 e poucos anos, né? Festa, é viagem com amigos, é sair com as amigas. Mas essa eu nem sofri muito, mas a vida profissional, assim, eu fiquei, assim, com um gostinho amargo, porque aí parece que a gente esfria, né? Aí depois eu fui voltar não, né? Fui entrar no mercado de trabalho, a Ana Luz já tinha 3 anos de idade. Então eu fiquei Por que você decidiu fazer direito? Porque a publicidade, na época, né? Eu entrei na faculdade de Direito em 2011. Então eu trabalhei na minha área nem 2 anos, né? Porque foi 2010 que a Ana Luz entrou na escola. Foi. Eu fiquei 1 ano trabalhando aqui em Uberaba. Você lembra da Nextel? Que eu era gerente de vendas da Nextel. Trabalhei na Band, vendendo espaços publicitários na Band e numa agência de comunicação visual, que era de Goiânia, mas trabalhava aqui também. Eu vendia esses espaços publicitários. E aí não era o que eu queria fazer na área de publicidade, não era isso. Eu não gosto de vendas. Eu nunca fui boa em vendas. E eu só trabalhei com vendas. As únicas oportunidades na minha área que apareciam para mim eram vendas. E eu falei, não, eu quero fazer outra faculdade. Aí conversei com meu pai. Aí ele falou, pode fazer, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer Direito. E na minha casa, minha mãe tinha acabado de se formar em Direito, né? Ela tinha 3 anos que ela tinha se formado. Mas já fazendo uma carreira na área jurídica, desde que ela tinha uns 40 anos. E meu pai também é da área jurídica. Eu falei, eu quero fazer Direito. Aí, se eu não gostar, eu saio. Mas, desde o primeiro dia de aula da faculdade de Direito, eu me apaixonei pelo curso também. E aí, fiz o curso de Direito e, ao mesmo tempo, fazia estágio, né, em escritório de advocacia e estudava para concurso. E aí, formei em Direito, prestei uma prova da OAB, uma para nunca mais. Uma para nunca mais. A prova que eu prestei foram, acho que, 7% de aprovação só. Só? 93% reprovados, e eu fui uma dessas reprovadas. E isso, eu fiquei muito chateada na época, porque eu me dedicava muito aos estudos. E todo mundo falava, Mari, presta de novo, OAB é assim mesmo, não sei o quê, mas foi um terror na minha vida. Eu falei, eu não quero saber de OAB mais, vou estudar para concurso. Mas eu sou um pouco a favor, assim, eu acho que todos se matando ali, né? é porque hoje em dia, as profissões estão em crise, assim, sabe? E eu acho que falta regulamentação. Falta.
Porque todo mundo invade as áreas das outras pessoas, assim, tá tudo muito desorganizado, as leis não são coerentes. E eu acho que se tivesse, não só na OAB, assim, que é uma coisa muito séria, né? Uma coisa que ninguém Para questiona. dar uma selecionada Para dar uma ali, né? selecionada. Tinha que ter nos outros cursos. Tinha que ter em todas as profissões. Em todas, eu mas também assim, acredito tinha que nisso. ser foda como é a OAB. Tinha que ter para todo mundo. Não é fácil a OAB. Eu, assim, tiro o chapéu, bato palma para quem consegue passar. Lógico que tem aqueles, né? A gente sabe, prova é aquele negócio, é sorte. Mas não é um exame fácil. Depois são em 2 fases, né? Depois tem a segunda fase também, que já dá mais outra funilada naqueles recém-formados ali no direito. E eu acho que também, principalmente a medicina, né? Que você trata tinha que de ter, vidas. eu acho que tinha que ter, para tinha todo que mundo. ter. Porque hoje a gente tem acesso muito fácil à faculdade, né? Temos. Não é dificílimo entrar numa Entrar, faculdade. não. O difícil é sair, né? É, difícil é sair, mas assim, depois que você forma, você tem que dar uma tem outra que ter funilada ali, outra funilada separar ali. o homem do menino, né? Isso, Tem porque também. entrar na faculdade não é difícil, Não uma é. faculdade particular não E aí é a gente difícil. vê que estão formando pessoas que Sem voltam pra nenhum casa, preparo, sem sem nenhum amadurecimento nenhum. Então eu Exatamente. acho que tinha que ter em todas. Não sou contra o exame, é um exame difícil, mas foi Exigente pra mim como uma vez é. para nunca mais, porque eu fiquei, mas é pessoal, né? Fiquei muito frustrada e falei, não, quero estudar só para concurso. Aí tinha em mente passar em concurso, Acredito mas aí, que teriam nosso nível assim de profissionais seriam bem melhores. bem melhores, Né? com O nível certeza. seria muito E as melhor. pessoas iam se dedicar mais para passar naquilo ali, porque sem aquilo ali ela não conseguiria exercer sua profissão, que é o que acontece com a AB, né? Você só é advogado se você tira um AB. Senão é só Senão eu sou bacharel em direito. Eu sou né? só bacharel em direito. E como que foi a ter as outras filhas? Então, aí eu estudava para concurso, né? Engravidei da Olivia. Eu já namorava, né, o Rogério, a gente estava junto já há um tempinho. E foi conversado, eu lembro que isso foi conversado, que eu queria ser mãe novamente. Eu já estava com 31, quando isso aconteceu. Olha, eu acho que foi isso. Olha eu. Porque eu pensava em ter filhos antes dos 30. Né? Eu sempre quis ser mãe antes dos 30. Minha vida estava super programada. Então, é o que eu te falei, a gente programa a vida e ela desprograma sozinha. E aí eu falei, não, eu quero ser mãe novamente e tal. Aí eu parei com remédio, enfim. E aí eu engravidei da Olivia quando eu estudava para concurso. Você aí, se planejou, então, para ter? Planejei, mas eu me planejei assim, vou parar de tomar remédio. Mas quando eu descobri que eu estava grávida da Olivia, eu estava terminada. A gente tinha acabado de terminar nosso namoro. Estava terminada. Eu falei, tinha um mês que eu estava terminada, eu descobri a gravidez, foi isso. Eu falo, gente, Deus ali, Jesus, vai colocando as coisas no caminho. Não é a gente que escolhe. Depois eu paro para pensar na minha vida, sabe? De tudo que aconteceu, nada do que eu planejei, que eu gostaria que... Não foi do jeito que eu planejei, mas foi perfeito do jeito que foi, mas não foi do jeito que eu planejei. Então, assim, aí eu descobri minha gravidez terminada. Eu falei, meu Deus, mais uma... Aí conversei com ele, lógico, e a gente reatou. E aí veio a Olivia, e pausei mais uma coisa, né? Pausei os estudos. Eu ficava 12 a 18 horas por dia estudando. E aí, com a maternidade, mais uma vez. Você quis cuidar das suas filhas 100% do tempo, 100%. né? Por que você quis? Sendo que você teve 2 faculdades e você sentia que na primeira experiência que você teve, e foi o que mais te pesou, foi não começar uma carreira profissional. Isso. E aí, depois, por que você decidiu assim? Eu falo que eu sou muito abençoada por poder escolher isso. Não é toda mulher... É um grande privilégio. É um grande privilégio. Não é toda mulher que pode, né, abrir mão do trabalho, da carreira profissional para se dedicar à maternidade. Eu poderia, e eu escolho a maternidade sempre como prioridade. Eu não sei te falar o porquê, mas eu acredito que, não que se for o contrário, isso não vai acontecer. Mas eu crio o ser humano muito mais forte, muito mais corajoso quando a mãe está presente. Eu acho que o laço materno é muito importante. Vem a questão também, poderia colocar numa escolinha, numa creche. Eu posso escolher ficar, então eu prefiro ficar. Eu não queria delegar, eu quis fazer
tudo sozinha. Dá trabalho? Dá muito trabalho, mas é o melhor trabalho do mundo. Porque eu colho frutos disso. Eu colho frutos quando, né, aqui com a Ana Luz, que está aqui. Eu vejo a Olivia e vejo a Luísa, são crianças amorosas. E eu vou te falar, porque mãe compara. Eu comparo com crianças, com meninas da mesma idade, que elas convivem. Não é a mesma coisa. A criança que está próxima à mãe, ali nessa primeira infância, principalmente, que é muito importante para formar personalidade, né, convicções, é muito diferente. E se eu podia escolher, eu escolhi ser eu a mãe ali e ficar com elas. E como é que é as três, assim? Elas são... Porque uma teve uma criação, né? Exatamente. E as outras duas teve a mesma, né? Eu falo, foi muito diferente. Eu até brinco, falo, meu Deus, eu tô sendo mãe agora, né, da Olivia e da Luísa. Porque a Ana Luz, quando eu tive a Ana Luz, eu morava com meus pais. E a gente morou até, quando você fez 10 anos, né? 11. O engraçado é que ela é a sua cara, porém clarinha. Loira do olho verde. Então, até os 11 anos da Ana Luz, a gente morou com meus pais. Então, sempre foi eu, Ana Luz, meu pai e minha mãe. E a Ana Luz pegou muito da criação dos meus pais também, né? Porque o pai dela morava longe, né? Mora fora. Então, a mesma criação que eu tive do meu pai e da minha mãe, a Ana Luz também teve. Como ali, criança, né? Até os seus 11 anos. Meus pais me ajudaram a moldar o que a Ana Luz é hoje. E a Olivia e a Luísa é de uma família normal, né? O pai e a mãe ter juntos sido com a irmã. sofrido para eles quando você saiu de casa, né? Quando você casou. Muito, muito sofrido. Ixi, muito. Mas até hoje, assim... a Ana Luz sai para almoçar com meu pai, dorme na casa da minha mãe, o laço não se perde, né? Não, mas é diferente. É diferente, né? Tava acordando e dormindo juntos, né? Todos os dias, durante 11 anos. Eu sei que foi... Por mais que a gente more na mesma cidade, a gente não vê com tanta frequência. Eu sei que eles sentiram muita falta. E eu falo assim, eu brinco, quando eu vejo a Olivia ou a Lulu dando birra, a gente não pode falar birra mais, tá? Mas nessas crises de choro e tal, eu falo, gente, eu tô vivendo isso agora, porque a Ana Luz não era assim. A Ana Luz eu falava não e era não, e aceitava o não. Eu sei que tem essa fase mesmo de criança, né, de te desafiar, de te contrariar, mas eu não lembro da Ana Luz ser assim. Então, para mim, toda a maternidade está sendo diferente, completamente diferente. E são duas cabeças diferentes criando duas crianças, né, eu e o pai. Ali a gente tem as divergências. Lá na casa dos meus pais, por mais que eu, né, devia a autoridade deles, lógico, mas eu era mãe, então eles falavam, você cria do seu jeito, então era só da minha forma. Deu para você entender? Que é um lugar melhor, né? De controle, né? Eu tinha o controle ali, por mais que meus pais moldaram junto comigo a criação, mas a palavra final sempre foi minha. Eles nunca me tiraram a autoridade de mãe. O controle, ele é muito bom, mas ele tem muita renúncia também, muita né? renúncia. E agora com as meninas, não, ali pai e mãe criando juntas, né? Mas, aí você perguntou como elas são, as três. As três diferentes, mesmo a Ana Luz tendo amanhã, ela faz 18 anos, mesmo ela 18, a Olivia 6 e a Lulu 4, brigas de irmãos. Normal, como toda casa. Brigam. Elas têm personalidades muito diferentes? Todas as três muito diferentes. Todas as três, completamente. Gente. E foram criadas junto, né? Mas personalidades diferentes. Os mesmos limites eu impus, mas as personalidades são bem diferentes. E quando você saiu da casa dos seus pais e se casou com o Rogério? A gente foi morar junto. Foi morar junto, não sou né? casada. Hoje em dia é casada, não, né? você Mas é assim, eu não casada. tive. Vou entrar de noiva. É um sonho isso? Era, quando eu era criança. Depois, acho lindo, acho bonito, choro em casamento, mas não me vejo. Às vezes vejo, tem dia que eu acordo e falo, que vontade de casar. Aí tem dia que eu acordo e falo, gente, não, pra quê? Eu vejo tantas mulheres com a experiência de que vivem relacionamentos não perfeitos, mas saudáveis, e depois parece que quando casa, quando põe no papel, quando você afirma ali que... Parece que não... que não... É no dia a dia ali que... que a gente vai montar o casamento. Que vai... Eu acho que a relação, ela é construída, né? É construída. Solidificada ali no dia a dia.
Peraí que eu quero falar outra coisa. Aproveitar e tomar água. Toma um golinho. Tem coisas que a sua mãe fez que te criou que você replica, assim, sem perceber alguma coisa? Tem. Ixi, ainda mais com você, né, doutor? Ainda mais com a Ana Luz. Muita. Essa questão da minha relação com a minha mãe não ser ali de uma relação aberta de amizade. Eu e a Ana Luz também, eu falo pra ela, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Porque a gente tem, agora principalmente, né, amanhã 18 anos, mulher, minha filha, vida adulta. Eu falo pra ela, falo assim, eu não sou sua amiga, então você não tem que me tratar da mesma forma que você trata as suas amigas lá da escola, do cursinho. Eu sou sua mãe. Às vezes esquece um pouco dessa autoridade, porque a diferença de idade não é tão grande. Não é tão grande, é pouca. E aí, mas assim, ao mesmo tempo que isso não é que é ruim. Por um lado... Eu acho importante, assim, eu acho interessante porque te deixa acessível. Isso. Que a gente tinha uma coisa como a mãe santificada e a gente morria de medo da mãe. Exatamente. Quando você tem essa... Ela tem medo de mim, eu espero. Porque a gente tem que ter medo de mãe. Tem, não? A gente tem que ter medo de mãe. Não é medo, a gente tem que ter, tipo assim, não, é minha mãe, né? Tem que respeitar. Mas você ser acessível, ela tem liberdade de te contar as coisas, mas assim. É mais leve, né? A geração dos nossos pais não dá essa abertura, não né? Dava. Eu não tenho esses diálogos assim com pai e mãe. Você também não? Não, nunca tive. Não tive, eu também não tive. Meu pai e minha mãe, eles nunca conversaram comigo sobre sexo, nunca conversaram comigo sobre drogas. Pais. Nunca conversaram sobre esses temas polêmicos, assim. Nunca falaram. O que eu mais senti falta é eles conversar comigo sobre autoestima. Eu queria ter sabido. Eles te colocarem. Me estimular. Desde pequena. Isso foi, eu acho que é a única coisa, assim, que eu queria que tivesse sido diferente. Como tem mais homens na casa do que... Era só eu, minha mãe e os 3 homens da casa. E a minha família é quase toda masculina, né? Então, eu tenho 16 primos. E aí, era 16 primos, eu e a Juliana. Então, eu fui molecona há muito tempo. E essa coisa feminina, eu não tenho. Eu fui ficar agora mais feminina. Mas eu não tenho... Para mim, homem não tem essa coisa, assim. Eu converso... Porque, como é que eu explico isso com uma forma... Mas eu não tenho essa fofura, assim, sabe? A delicadeza. Eu não tenho delicadeza. Eu sou meio bruta. Eu não sei conversar. Eu não sou delicada para conversar. Eu sou muito prática. Eu grito conversando. Sabe? Eu queria ser mais fofinha, assim. Mas talvez um dia que você for mãe, às vezes a gente não replica as faltas. Porque eu não consegui replicar muita coisa que eu senti falta também da minha relação com a minha mãe. Eu não consegui replicar na criação da Ana Luz e vejo que a gente acha que a gente vai conseguir. Eu não vou ser assim com as minhas filhas. Mas na prática, não é. Muda. Acaba que você dá uma quebrada no padrão, né? Eu quero ter uma menina. Eu quero que seja muito diferente. Só nessa parte, assim, eu sou muito amada. Então, eu queria só nessa parte... instruir ela de outra maneira, assim, que ser mais feminina. Tipo, eu usei coisas dos meus irmãos, dos meus primos. Meus primos usaram coisa minha. Sabe uma coisa assim de família mesmo? Não, eu não acredito que seja um problema. Não é um problema, mas eu queria ter sido assim, mais eu entendi. Menos molecona. Eu brincava na rua. Eu falava que quando eu fiquei grávida da Luz e fiquei sabendo que era uma menina... falava, nossa, eu quero uma relação maravilhosa, que a gente, né, não vamos ter segredos uma com a outra. Mas não foi assim. Não, eu não acredito que não seja. Eu prefiro que tenha segredos. Eu não quero saber de tudo. Não quero, eu também acho. O filho não tem que saber de tudo. E eu também não quero contar tudo e eu não quero saber de tudo. Então, uma coisa eu quero que ela confie. Que elas, né, vou falar das 3. Eu quero que elas confiem em mim, que eu seja o porto seguro. Tipo, deu um BO, deu isso aqui errado. Quem que eu vou recorrer? A mim? Conte comigo. Mas não pra ficar, tipo, de amizade. Tipo, contar tudo. Ai, mãe, aconteceu isso. Ai, mãe, aconteceu aquilo. Eu quero ser... Eu sou muito... Eu não sei sua opinião sobre constelação, que é muito polêmica, né? Eu sou
Sempre tive vontade de fazer. Eu sou muito amante da constelação familiar. E eu sempre, quando eu tô tenho uma assim... amiga que é consteladora e ela já me ofereceu Como ela chama? A Marina Rabelo. Ela formou comigo. Ah, é a Marina. Ela mora aqui ainda? Não, ela mora, como é que chama? Poços. E eu tem um trabalho maravilhoso. E né, eu acho muito aquilo lá. A gente vai repetindo. A gente vai repetindo. Aí na A gente constelação vai eu consegui quebrar algumas coisas. Eu falo, nossa, eu faço isso mesmo. Eu falo pra Marina que eu não fiz a constelação até hoje porque eu tenho medo. Nossa, a minha primeira constelação eu faço quase todo ano. A minha primeira constelação eu chorei 17 horas seguidas. Eu já não tinha mais... 17 horas, sem parar. Eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Sem parar. Parecia que alguém da minha família, meu pai e minha mãe tinham morrido. Eu tenho medo de escutar verdades. 17 horas. Eu contei no relógio assim, se eu não parar, eu vou morrer. 17 horas, chorando. Passei a madrugada inteira chorando. Que foi assim, foi uma explosão, assim. Eu acessei coisas, assim. Coisas assim, eu nunca tinha percebido que eu fazia aquilo. A gente não percebe. E eu falei, meu Deus, eu realmente acho isso, assim. E a gente fala que replica, né? Tudo que replica. Se você não, tudo que você não ressignifica, eu tô falando igualzinho a minha mãe falava comigo. Tudo que você exclui da sua estrutura familiar e tudo que você não ressignifica, mesmo que te causou dor, você repete. E você acha que você não repete. Aí eu falo, nossa, se eu faço isso. E aí a consteladora ia falando, eu falei, nossa, eu faço isso. Na hora que eu paro, algum jeito de chamar a atenção das meninas, agora falando, nossa, eu tô falando igualzinho a minha mãe. Aí você vai excluindo seu pai, você vai ficando ele dentro de casa. Aí você não vai percebendo. Chegou um momento que como meu pai saiu de casa de uma forma muito ruim, eu comecei a me tornar ele dentro de casa, porque eu queria colocá-lo dentro da minha casa de novo. Foi pra mim, a separação deles foi super difícil. Super difícil. Muito. Você tinha quantos anos? Tem 14 anos. Eu não era criança. Mas não era criança, mas eu não tinha maturidade para lidar com aquilo ali. E eu segurei muita onda ali. E eu comecei a repetir meu pai dentro de casa, assim. Eu fazia todas as manias dele. E aí, na hora que a consteladora falou, você vai caindo um tanto de... Você fica, meu Deus. Aí quando você toma consciência da sua responsabilidade. Quando você não tem consciência, não é da sua responsabilidade. A partir do momento que você tem, é da sua responsabilidade. É por isso que eu não faço. Aí, minha filha, aí a partir desse momento... Aí eu senti o tanto da dor da minha mãe, assim, porque para ela separar foi muito difícil. E aí, quando eu fui mudando dentro da casa, eu vi a minha mãe mudando também, sem eu dar uma palavra com ela. Eu não falei nada com ela. Eu fui mudando e ela foi mudando comigo. Eu falei assim, mãe, porque eu era um macho dentro de casa, mãe. Lógico que ela ia ser daquela maneira comigo, mãe. E aí aí a partir daquele momento a minha relação com a minha mãe mudou completamente. Então, assim, quando as pessoas têm essa polêmica de falar mal de constelação, eu sou completamente grata. Mudou completamente minha casa. Sabe? E aí eu faço. Aí você pode fazer constelação de relacionamento, de qualquer coisa, familiar, né? De qualquer. Muda a sua percepção, assim. Você sai de fora e vê sua vida de fora. É uma coisa inacreditável aquilo lá. Mas é dolorido. Então. Muito dolorido. Tem que ter peito para encarar. Tem que ter peito para você fazer, para você ver. Não é uma coisa fácil. E também você tem que continuar, né? Não é só você fazer, tentar lidar com aquilo ali sozinho. Você faz e tem que alguém... Aqui eu fiz a última vez com a Elisângela. E aí ela me ofereceu continuar com ela. Mas hoje eu faço terapia. Então, sem ajuda ali... Eu preciso fazer uma terapia. Todo mundo precisa fazer uma terapia. Todo mundo precisa. Digerir aquilo ali é muito difícil sozinho, sabe? Hoje eu não acredito. Hoje todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo. Eu também acho. É muito difícil essa vida Ana nossa. Luz faz terapia. E Olha, ela vai ser uma adulta muito melhor. Faz terapia desde quantos anos, tu? Desde os 11, né? Foi desde 13? 2020 foi quando a Luísa nasceu. Foi na pandemia. Que ela começou a fazer terapia. Mari, você é adepta da cama compartilhada, né? Eu queria trazer esse assunto porque ele é tão polêmico. Polêmico. Como várias coisas na maternidade, né? Eu vejo assim que tem coisas que não podem ser faladas, né? Não pode. Mas eu falo. Porque eu acho a maternidade é uma coisa tão individual, gente. Eu até tenho medo de falar sobre as minhas escolhas e indiretamente ser
parecer julgando a escolha de outra mãe. Eu acho que mãe... Não é, você está falando mãe- sobre a sua mãe experiência. não deve ser Como julgada. a outra pessoa vai absorver, isso é um Exatamente. problema dela, É né? problema dela. Igual eu te falei, escolher ficar com as minhas filhas. Tem mulheres que, mesmo podendo ficar com os filhos, preferem não ficar, preferem delegar e fazer outra coisa fora. Tem mulheres que fazem isso também. São escolhas, cada uma escolhe a sua maternidade, o seu maternar. A Sara, quando ela veio ontem, né? Contou um pouquinho sobre a cama compartilhada também. Ela falou assim, olha, eu não acredito que a mãe queira a cama compartilhada. A cama acontece. E é para você ter um pouco de descanso. Exato. Aí você vai deixando, porque é tanta coisa, tanta função que você prefere do que descansar do que ficar indo na no quarto luta. e acordando, Exatamente. voltando. Eu sempre fui adepta a isso. Mesmo porque quando eu tive a Ana Luz e morei com meus pais, a Ana Luz dormia comigo, certo? Era minha cama, o berço dela ao meu lado. Então, eu acho que eu me acostumei com esse maternar, de ter o filho sempre ali perto. E mesmo, a gente mudou acho que umas 4 vezes quando a gente morava com meus pais. E em todas as vezes o nosso quarto foi junto, a gente dormia juntos. Teve uma época que minha mãe comprou pra gente uma cama queen. É a cama de vocês, dormiu eu e a Ana Luz junto. Aí quando eu tive a Olivia e veio essa questão do amamentar, que eu também sempre priorizei em todos as minhas filhas, né? Quando elas eram recém-nascidas, eu priorizei a amamentação. É muito cansativa a amamentação. E é uma outra batalha que você tem, né, na maternidade. Tem ali a gestação, que não é fácil, principalmente primeira viagem. Depois o puerpério, né, que é o baby blues, aquela mini depressão que você tem quando o filho nasce, porque isso existe e tem que ser falado. É os primeiros ali 15, 20 dias, o primeiro mês. Você já ouviu falar nessa expressão? Chama baby blues, que é uma melancolia, uma tristeza que você não se encontra, principalmente quando é a primeira vez. Mas é por causa dos hormônios que tá tudo bagunçado? Também. E também por ser uma novidade absurda na vida de uma mulher. É uma mudança muito drástica ter filho. Às vezes, algumas mulheres passam até no automático isso, mas quando você toma consciência que eu vou fazer com essa criança? Será que eu vou dar conta de cuidar dessa criança? Porque quando está dentro da sua barriga, o controle é seu. Agora, quando você parir ali, né? Colocar para fora, fala, meu Deus, e agora? Vou conseguir sozinha? Por isso que rede de apoio é muito importante. Eu não falo rede de apoio para ir lá fazer com seu filho, né? Tipo, eu vou dar banho para você. Não, é cuidar da mãe mesmo, da mulher. Mário, vou ir lavar a louça para você. Mário, você está com vontade de comer alguma coisa? Mário, você está bem? Quer conversar? Quer tomar um café? Né? A mulher esquecida. A atenção volta para o bebê, né? E aí é mais um motivo para essa mini depressão, né? O baby blues. Você sentiu nas 3? Da Ana Luz eu não lembro, mas da Olivia eu senti. E da Luísa muito, porque foi pandemia. Eu senti muito. A Iris Valverde falou, tem um programa que eu adoro, que chama Sabe Ignorância, da Gabi Prioli, no GNT. E aí ela falou, ela deu uma declaração que depois ela acabou postando um corte. Que todo mundo fala assim, ser mãe é maravilhoso, ser mãe é isso, ser mãe é aquilo. Quando nasce é o amor maior do mundo. E ela foi começar a amar a filha dela, ou o filho, não lembro, quando ele tinha 8 meses. Ela demorou a amar o filho dela, que hoje ela ama enlouquecidamente, incondicionalmente. Mas assim, cada mãe ela tem ficava seu assim, mas tempo, por que né? eu tenho que amar essa criança, gente? Desse tanto, ela não conseguia ter raciocinado. Não, mas várias mulheres já ouvi relatos assim. Aí eu abri os comentários, eu falei assim, nossa, ela deve estar sendo assim, linchada agora. Aí tinha um monte de mulher falando assim, nossa, e ninguém toca nesse assunto. É delicado, que eu não amei meu filho no parto. Porque como que você vira e fala? Eu acho que eu não amo essa criança. Mas será que isso é considerado depressão pós-parto? Pode ser também, né? Vou até perguntar. É difícil identificar os seus sentimentos ali quando você se torna mãe. É muito difícil, gente. É só sendo mãe. E mesmo você sendo mãe não é igual de uma para outra, de uma mulher para outra, não é? Eu amei minhas meninas na hora que eu vi. Eu sei que eu amei, porque eu tive aquele instinto de, tipo assim, ninguém encosta. Ninguém pega. Vigia, onde vai? Vai atrás. Eu tive cesárea, né? Então, tipo assim,
até Como é que foi seu passar parto? Você teve quantos? 3 cesáreas. Três cesáreas. Parto normal, morro de medo. Nunca quis, nunca tive vontade, nunca, nem cogitei. Veio a Lid e a Sara. A Sara fez os 3 tipos de parto. Fez. E a Lid fez só natural, né? E ela falou assim, eu faria natural novamente. Eu falei, gente, quanta coragem. É coragem e é... Eu não tenho vontade não, menina, cesárea. Tirou, pronto, agendado. Nisso eu sou prática. Pra ser sincera, da gravidez da Ana Luz, muito nova, eu pensava, do jeito que der, mas aí... Naquela época, ainda mais com a minha idade, eu falei, não, gente, eu acho que eu não quero parto normal, não. A gente via que as cenas, né, de filme e tal, eu falei, eu não quero esse sofrimento aí, parece que a mulher tá sofrendo. E é sofrido. Né? É rápido, mas eu sei que é muito sofrido, é muito doloroso, é uma dor muito grande. E eu falei, não quero isso não, quero cesárea. E aí da Olivia e da Luísa também, eu falei, não. Da Luísa, eu não marquei. Eu queria cesárea, minha médica que me acompanhava sabia que eu queria cesárea, mas eu não agendei. Eu falei, não, eu quero pelo menos ter um sinal, porque não é possível que eu não vou sentir o que é uma bolsa estourar, o que é ter um tampão sair, uma dilatação. Deixa eu sentir alguma coisa que ela quer chegar. E foi assim, eu perdi o tampão e cheguei a 5 centímetros de dilatação. Aí eu corri para o hospital e falei, pronto, já pode me anestesiar, vamos abrir aqui. E as mudanças do seu corpo? O que foi mais difícil de lidar, você acha? Depois de 3 gestações. Você já passou por algum procedimento? Quando eu tive a Ana Luz, como eu amamentei muito, as 3, né? Mas falando lá da Ana Luz. E eu engordei muito na gestação da Ana Luz. Eu era muito magrinha. E eu engordei 28 quilos quando eu engravidei da Ana Luz. Foi muito, eu virei um balão. Mas eu me achava maravilhosa, eu sempre me amei grávida, sempre amei gestar. Eu acho minhas fotos grávidas as mais lindas que eu tenho. Eu me olhava no espelho e falava, nossa, que mulher maravilhosa, grávida, que barrigão, sempre. Só que da Ana Luz eu engordei muito, 28 quilos. E foi mais rápida a recuperação, eu amamentei tudo, mas o seio, o peito, minha filha, caiu tudo. Ficou feio e a minha autoestima era baixíssima em relação a isso. Eu falei, gente, eu tenho 21 anos, estou com um peito pior que o da minha avó. Olhava feio mesmo, muito feio. Cabia o quê? Um estojo de caneta embaixo, assim, sabe? De ficar parado. Falei, não tô feliz. E minha mãe, carinhosamente maravilhosa que ela é, me deu de presente a plástica. Acho que a Ana Luz tinha 3 anos quando eu fiz a plástica, foi isso. Então, aí eu fiz mamoplastia, tirei pele, diminui a auréola, gordura e coloquei a prótese. Isso foi em 2010. E aí, depois veio Olivia e Luísa, mas a prótese está aqui. É uma coisa que não me incomoda muito. Eu vou ter que trocar, porque a minha é daquela periódica, né? Que precisa trocar, a parede da prótese da fina, Então, eu vou ter que trocar. Este ano é o limite que eu preciso trocar. Que no último ultrassom, a doutora Ana agora falou, eu não preciso trocar mais. Aí eu ponho uma, né? Que vai me enterrar com ela, né? Uhum. Então, aí, o que mais me incomodou foi isso, né? Na época da Ana Luz, mas hoje ainda é a diástase, né? Que, assim, eu acho que toda mulher, toda gestação é premiada com a diástase, menos ou mais. Mas a minha é muito severa e me incomoda. É uma coisa que me incomoda muito. E foi desde a Ana Luz, né? Eu posso ficar bem magrinha, mas a barriguinha de grávida fica ali. E tem os exercícios, né? Os hipopressivos e tal, mas eu não sou disciplinada para fazer. Tem bons resultados com ele, mas eu acho que eu vou ter que enfrentar uma cirurgia. E vai ficar maravilhoso. Graças a Deus, né? Vai sim. Você teve alguma culpa de parar de amamentar? Porque eu lembro nos seus stories que você tentando parar de amamentar. Não, eu nunca tentei parar de amamentar. Não, no final, quando você estava muito cansada, eu lembro de você falar que estava cansada de amamentar, que você já queria... Cansa. Chega uma hora, eu até esqueci a expressão, que você tem até um pouco de repulsa da amamentação. Da Ana Luz, ela parou natural, com 1 ano e 6 meses, naturalmente. Eu lembro da Ana Luz, perdeu o interesse. Ela perdeu o interesse. Mas você acha que você tem que o filho que decide? Você queria que fosse assim? Eu pensei nisso. Nas 3, eu sempre tive esse pensamento. Porque eu gosto de amamentar. Realmente, eu acho legal o laço que o olhar, a troca de olhares que você tem com seu filho. É maravilhoso. Gosto mesmo. É difícil, é dolorido no começo. É peito rachado, abrindo. E a pojadura, que é a descida do leite, dói. É pano quente que você tem que pôr, depois é pano frio. Assim, é trabalhoso. E eu sei que muitas mulheres desistem nessa fase. Falam, não, eu não consigo amamentar, não quero mais. Completamente normal. Eu fui uma que eu falei, não, eu quero amamentar. E eu lutei para amamentar.
Aí a Olivia parou de amamentar porque eu estava grávida da Luísa sem saber. Eu não sei se altera sabor, isso aí eu não sei. Mas ela também perdeu interesse, naturalmente. Também, ela tinha 1 ano e 7, a Olivia. Ela parou de mamar, passou 15 dias, eu descobri que eu estava grávida da Lulu. E aí a Lulu foi a que mais demorou a parar de amamentar, 2 anos e 7 meses. Nossa Senhora. Muito tempo. E ela só parou de amamentar, de mamar, porque eu tive dengue. Isso foi há 2 anos atrás. Ai, foi quando você E foi pro fiquei hospital. internada, isso. Ai, lembrei. Aí eu fiquei 3 dias no hospital, então ela não tinha como, porque ela só dormia no peito. Ali no final vira um acalento, não é mais, né? Para nutrir, para alimentar, não é para matar a fome, vamos dizer assim. É mais um acalento, um aconchego, para tirar a soneca, para dormir, é proteção. Chorou, põe no peito, para de chorar na hora. Vai tomar uma vacina, é o que acalma, peito acalma. Só que eu fiquei internada, elas ficaram 3 dias, né, longe de mim, com a minha mãe, eu no hospital. E aí, quando eu voltei para casa, ela procurou o peito. Eu falei, ai, quer saber, eu acho que é agora. É agora que eu vou conseguir parar. E aí, eu falei para ela, eu falei, a mamãe tá dodói. Não pode. Ela chorou, este dia ela chorou, mas depois no outro ela entendeu, parou. Aí foi assim. Mas 2 anos e 7 meses, Você né? ficou culpada? Não fiquei culpada, porque eu já estava eu esqueci a expressão, tem um nome, que a mulher já fica com a repulsa já, assim, da criança de querer vir pro peito, sabe? Nossa, porque De 2 mamar. anos e 7 meses é muita muito, coisa. e cansa. Eu pensava, tinha épocas assim, que eu falava, gente, eu tô perdendo... Ela ficava lá 40 minutos, eu falava, gente, eu tenho tanta coisa para fazer. E aquela ansiedade dela parar de mamar, sabe? Tem tanta coisa para fazer, meu Deus, e eu tô aqui perdendo tempo com ela aqui. No final, eu tive esse pensamento já, então eu não fiquei culpada, não. Fiquei realizada porque consegui passar pelos Acho que piores foi mais momentos. fácil do que você imaginava, né? Foi. Eu pensava que ela ia sofrer muito mais, que ia ficar dias pedindo e chorando. Não, foi aquela noite e pronto. Nunca mais pediu. Mari, vamos concluir? Vamos encerrar nosso papo? E para o nosso quadro, é dica, não é publi. Ai, meu Deus, ainda não pensei nessa. Você não amiga. pensou? Me ajuda. Tem uma coisa que você é a maluca da organização. Eu ia falar era disso. Uma coisa super legal que você comprou recente. De último. Nossa, um negócio assim, gente, paguei super barato Ai, e gente, amei, resolveu. Eu amo comprar, né, na Aham. internet. Amo, faço compras. E coisa de casa, de organização, eu sou apaixonada. Inclusive, anteontem, eu arrumei o armário da minha cozinha, comprei aqueles postes de pôr mantimento, aqueles transparentes. Gente, é uma dica que eu dou. Comprar coisa de organização. Uma casa organizada parece que organiza a cabeça, organiza a vida, fica mais leve, você consegue pensar melhor. Parece que até a correria da rotina ali do dia a dia, a praticidade. Tem gente que fala, nossa, que frescura, porque eu coloco lá tudo arrumadinho das meninas na gaveta, dobradinho. As meias, as calcinhas, por cor, separo por isso, por aquilo. Tem gente que fala, nossa, que preguiça, eu chego, dobro do jeito que tá no varal, põe na gaveta. Mas, pra mim, facilita a minha vida. Então, eu gosto de gastar com coisas de organização. E Shopee é assim, né? Nossa, o paraíso das coisas. Não, é a melhor coisa. O tal do muito. coreano. Adoro. Eu vou dar uma dica que eu pensei aqui agora, mas é porque facilita tanto a minha vida, porque eu amo fazer ovo mexido. Ovo mexido. E a minha panela ainda gruda um pouquinho, ela é nova. Comprei panelas novas, mas ainda não usei. Pois é, a minha panela é nova, mas aí eu compro um óleo de coco sem sabor em spray. É bom. Nossa, e é fantástico. Até esses dias custava 20 e poucos reais, mas dura assim uns 3 meses, 4 meses. Eu porque acho vai que bem pouquinho, né? vale muito a pena. Não então, eu gruda acho que é nada. essa dica que eu vou dar. Óleos em spray. Da Copra, foi o último que eu Embalagem comprei. verde, Eu já usei. Muito Sem bom. sabor ou com sabor também, porque o sabor você quase não percebe na hora que eu faço ovo mexido com uma fatia de mussarela. Você não percebe o cheiro e facilita muito a vida. Facilita. Depois fica esfregando panela, né? Não precisa. E para untar a forma também, funciona maravilhosamente. Você não come aquele tantão de manteiga. Então, essa é a minha dica. Amei. Mário, muito obrigada. Obrigada a você. Tem quantas horas que a gente está aqui? Gravando. 40. Gravando mais um podcast extra que vocês fizeram antes. Você gravou o podcast extra? Antes teve 40 minutos de conversa. Não foi Você gravou gravado. antes? Não, Ai, que ia ser fantástico. empresa. Proibido. Em vários países, né?
Muito obrigada, Obrigada a viu? você. Eu espero que as mulheres que assistirem e quiserem tomar alguma decisão sejam influenciadas positivamente por você. Que assim seja. E que Muito- Jesus abençoe o maternar de todas vocês. E A que vida é de mãe. diferente, né, de todo. É diferente de todas. Eu sempre falo assim, siga o seu coração, que você sempre vai tomar a decisão certa. Quando você fica na dúvida de tomar uma decisão, será que eu fiz certo? Siga seu coração, fala assim, eu tô com vontade de fazer isso. O seu coração tá dizendo, vai. É a decisão certa, é ouvir o coração. Vamos encerrar com esta frase. Né? Pronto. Obrigada.